Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Saúde e Bem-Estar. E no episódio de hoje vamos falar sobre traumas e lesões ortopédicas causadas por acidentes de trânsito e trabalho. Acidentes de trânsito e trabalho não apenas causam lesões físicas, mas também têm repercussões emocionais e sociais que afetam profundamente as vítimas, suas famílias, amigos e toda a comunidade. Para nos ajudar a entender melhor esses impactos, temos a honra de receber um convidado especial, o médico traumatologista especialista em tratar as lesões mais comuns resultantes desses tipos de acidentes. Ele nos trará informações valiosas sobre a importância da conscientização no trânsito, o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) no ambiente de trabalho e como um acidente grave pode transformar radicalmente a vida de uma pessoa. Prepare-se para uma conversa esclarecedora e impactante. Esperamos que ao final deste episódio você esteja mais consciente sobre a importância de seguir as regras de trânsito e de adotar medidas de segurança no trabalho, contribuindo assim para um mundo mais seguro para todos. Fique com a gente. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Vidas em Trânsito e Trabalho Seguro está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a entender mais sobre este assunto. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Diariamente, por meio dos veículos de comunicação, vemos notícias sobre acidentes de automóveis. O dano mais comum que uma pessoa sofre ao acidentar-se no trânsito está diretamente ligado à coluna cervical e ao pescoço. Na maioria das vezes, essas lesões são provocadas pelo movimento da cabeça em relação ao tórax durante os acidentes. Quando estamos dentro de um carro em movimento, nosso corpo está com a mesma velocidade que ele. No entanto, durante uma freada brusca ou quando o veículo se choca contra outro e para, o corpo tende a manter o estado de movimento. O resultado disso é que o motorista e passageiro são projetados para frente, causando graves lesões. Pode ocorrer a fratura na coluna, que leva à compressão da medula e ao déficit da função neurológica, ou seja, o trauma pode afetar funções motoras sensitivas e muitas vezes a pessoa passa a se locomover em cadeira de rodas. Nas grandes cidades, os principais causadores do problema são acidentes de trânsito, com motoqueiros em primeiro lugar. Esses acidentes podem provocar também inúmeros traumatismos, fraturas ósseas e problemas em órgãos vitais, como o cérebro, coração e pulmões. Além dos traumas e lesões causados pelos acidentes de trânsito, os acidentes no ambiente de trabalho ou na realização de atividades profissionais fazem parte do dia a dia de muitos pronto-socorros do país. Diante disso, vamos conversar com o Dr. Luiz Guilherme Piva Espósito, médico especializado em ortopedia e traumatologia, responsável pelo atendimento de traumas no Hospital da Vida na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que mais do que falar sobre lesões e traumas em si, chama a atenção para a conscientização no trânsito e no desenvolvimento de trabalhos cujo risco de acidentes são relevantes. Começamos nossa conversa abordando quais os traumas e lesões mais comuns oriundos de acidentes de trânsito e de trabalho, no qual o doutor se depara no seu dia a dia. Vamos ouvir! Hoje, falando em trauma, vamos abranger não só a ortopedia, vamos abranger como um trauma num todo. Então, quando a gente está no Hospital da Vida, chegam pacientes para nós vítimas de traumas de trânsito, que podem ter lesões neurológicas, trauma da cabeça, traumas medulares da coluna, barriga, tórax. Sim. E aí sim membros superiores e inferiores. Sendo o mais comum dentro dessa parte traumatológica da ortopedia, os membros inferiores, Paulo? A maioria dos nossos acidentes hoje são automobilísticos, são motociclistas. Também hoje em Dourados nós temos muito bicicleta, uma cidade plana. Então as pernas ficam muito expostas ali no dia a dia na rua, o carro acaba batendo ali. A perna são os para-choques aí da mais pessoa, ou menos, a perna é o para-choque do motociclista e acaba quebrando muito. Então os membros inferiores isolados corresponde a mais de 40% nesses traumas provenientes de trânsito da rua. Sim. Agora, temos também os traumas do ambiente de trabalho. Aqueles traumas que pessoas usam serras circulares, facas, serrotes, ou qualquer outro queda martelo, de escadas. Queda de escada, queda do muro, pessoas que mexem com fiação.
E também as pessoas em casa, né? Vai subir num banco, vai ajustar alguma coisa, aquela senhorinha que vai estender uma roupa, acaba caindo, chuta o pé do sofá, Paulo Wagner, cai uma panela no pé. Então nós temos também esse tipo de acidente que a gente recebe lá também. Voltando aqui a falar dessas questões, por exemplo, traumáticas, sobretudo de trânsito, né? São lesões sérias, graves, que às vezes acabam impossibilitando esse cidadão, essa cidadã por muito tempo, né? Acho que um método preventivo, acho até interessante a gente abordar sobre isso, questão de conscientização em relação à sinalização, a direção defensiva, que é muito importante para todos nós, porque a gente vive numa cidade que aumenta o fluxo cada vez mais de veículos. É preciso estar atento, né, doutor? Porque isso tudo que o senhor falou já é a parte final da situação, a gente precisa pensar no antes, né? Com certeza, né, Paulo? Ali que chega para mim, chega o acidentado, né? Vamos falar assim, a pessoa, o cidadão ali que se acidentou, mas é o que você vem falando, Dourados vem crescendo muito e esses mesmos 33 municípios que eu te falei no começo aqui, que dependem para nós da saúde pública, do Hospital da Vida, também depende do nosso comércio. Sim. Depende do nosso aeroporto, depende da rodoviária e outros serviços que aqui eles não têm nas cidades menores e vêm buscar aqui. A sinalização hoje, por mais que ela é bem evidente, né, mas tem pessoas que desrespeitam essas leis de trânsito, algumas coisas no cotidiano, né? A pessoa às vezes quer ir rapidinho, ver que, acho que dá, vai, tá no ponto cego, pode pegar um motoqueiro, pode pegar outro carro, atropelar uma pessoa, né? Então, assim, eu acho que a prevenção, a melhor forma de prevenção, sim, é a parte da sinalização, né? Sim, o senhor falou algo aqui que me chama a atenção, que eu acho que é bastante interessante, né? A questão da pressa, né? Porque a gente, quando fala a questão de sinalização, às vezes o cidadão desobedece a sinalização porque ele está com pressa. Precisamos criar esse hábito de você sair mais cedo, de você escolher rotas alternativas para você fazer. Ou seja, essa organização, ela vai evitar que talvez você tenha um problema sério depois. Com certeza. Eu vejo hoje muito o trânsito, a gente está no dia a dia no trânsito aí. Você vê basicamente isso, a pessoa tem a pressa, ela não para realmente, olha pro lado, olha pro outro, não, dá pra eu ir, não. Dá uma olhadinha, vai. Sim. E não só isso também, né, Paulo Wagner? A pressa também o cara corre, a chance de ter um acidente maior, não consegue frear. O acidente ser mais grave em função da velocidade. E aí depender de nós no Hospital da Vida, e assim vai, e esse é o trânsito, né? Hoje o que me chamou a atenção também, que eu tava outro dia vendo na rua, a gente vai atravessar uma avenida, né? Eu atravesso muito a Presidente Vargas ali, saindo do consultório, no Hospital da Vida, eu passo na Ciro Melo. Cara, você tem que ir bem pra frente pra colocar, porque às vezes os carros param ali, até na faixa amarela, tá sinalizado, mas para na faixa amarela, você tem que ir um pouquinho pra frente pra tentar ver, nessa pode acontecer um acidente também. Sim. Isso é um desrespeito no trânsito. E é isso que o senhor fala é bastante interessante, porque nós estamos falando que essa situação é um esforço conjunto, né, do cidadão em seguir a legislação do trânsito, o Detran, dentro das sinalizações, e o poder público, né, e dos governantes como um todo, também de pensar a cidade como mobilidade, que cada vez mais você tem esse fluxo, de acabar com esses possíveis pontos cegos, essas situações. Isso também precisa ser pensado, porque Dourados está expandindo de uma forma gigantesca num curto espaço de tempo, não dá para deixar as coisas da forma como estão, né? A gente vê que, Paulo, as avenidas, eu vim para Dourados em 1993, com o doutor Mauri, meu pai, sou de Catanduva, estado de São Paulo, meu pai veio para cá, né, para trabalhar, eu vim moleque. Dourados não mudou nada em termos de rua, de 1990 para cá, nós temos a mesma rua. Elas foram adaptadas só, né? O fluxo de carro aumentou, esses 3 municípios, o fluxo de carro vem para cá, para dentro da cidade durante o dia, aumentou, tem muito mais carro na cidade. E não adianta nada ter a fiscalização, a placa de trânsito tá lá, o semáforo, mas o cidadão não respeitar. Sim. Também a gente não vai evitar os trânsitos. E aí, continuando a isso, a gente vê sempre o Maio Amarelo, que é o mês de conscientização do trânsito e tudo mais, mas acho que a gente precisa ter isso um pouco mais evidente ao longo do ano, né? A gente conversava sobre esse assunto e eu pensava, essa questão de educação do trânsito, tem até tido alguns projetos nesse sentido, mas deve começar lá na escola, né? Na escola primária, com a criança já aprendendo ali quais são os seus deveres e direitos dentro do trânsito, para que possa efetivamente ser, quando crescer e for utilizar o trânsito, ser alguém consciente já também, né? Com certeza, acho que a gente educando lá atrás, né, lá no começo, né, na fase da criança, eu acho que a chance desse cidadão, na hora que for tirar o CNH, ter mais consciência, saber mais do que se trata, né, como o senhor disse, os deveres dele, com certeza a gente evitaria muito acidente lá na frente. Sim. O trânsito brasileiro é o 4º mais violento do continente americano, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. Dentro do país, São Paulo é o estado com o maior número de óbitos no trânsito e dirigir alcoolizado é a 2ª maior causa.
Outros motivos são o excesso de velocidade e distração com o uso do celular. Por ano, são mais de 1,5 milhões de ocorrências, a maioria envolvendo motocicletas, 90%, e os demais registros automóveis, 9%. Pensando em diminuir o número de acidentes, foi publicado no ano passado a Lei Ordinária do Código de Trânsito Brasileiro, que aumenta a punição para o motorista que causar morte dirigindo alcoolizado. Ou seja, a pena, que antes era de 2 a 4 anos de detenção, passa para 5 a 8 anos de reclusão. O Dr. Luiz Guilherme destaca essa imprudência no trânsito, que traz consequência muito grave na vida não só do acidentado em si, mas de toda a família e outros membros da sociedade. Confira! Eu falo que o acidente só acontece porque alguém desrespeitou. Alguém foi negligente em alguma parte, senão aquele acidente não teria acontecido. Acidentes acontecem, ninguém sabe a hora nem o dia que vai acontecer, né? Então, quando a gente fala nesse âmbito, né, que as pessoas vêm até a gente, não é só a pessoa que acidentou que vai ficar ali comigo, é o que mexe com a família, né? Uma pessoa às vezes tem uma lesão irreversível ali, um trauma que vai ficar sequelado, acamado, não envolve só a vida dele, envolve a vida dos outros, envolve a vida social, a vida do trabalho. Então, eu acho que o impacto que gera, não só na parte do trauma em si, né, do acidente, da fratura, mas como um todo no social, o que vai ficar para essa pessoa, para esse cidadão, aquele acidente. E a gente tem casos mais extremos, onde, por exemplo, amputações. É muito comum, sobretudo para quem sofre acidente de moto de membros inferiores, em muitos casos, fazer essa amputação. Isso até como psicológico. Imagina um cidadão que tinha uma vida saudável, praticava esportes, que tinha todas as atividades, vai ficar para sempre, né, sem aí um dos seus membros. Hoje existem próteses, são bastante avançadas em relação a isso, mas às vezes não está no alcance de todos também, né? Então isso também, psicologicamente, isso vai mudar a vida dessa pessoa para sempre, né? Com certeza. E assim, Paulo, a gente teve isso, fratura exposta é uma coisa muito comum para nós, para vocês que talvez não estão no âmbito hospitalar, eu que estou no dia a dia no Hospital da Vida, em outros hospitais também aqui de Dourados, fratura exposta é uma coisa mais comum do que você imagina. As fraturas expostas, né, tem uma classificação para fratura exposta, para a gente tratar e lidar com planejar a terapia daquele paciente. Então é uma classificação, né, a fim de interesse, se chama Gustilo e Anderson, né, vai de 1 até 3, né, sendo que a 1 a mais leve e a 3 a mais grave. A 3 abre em A, B, C, ela subdivide. Né. Algumas lesões expostas, por exemplo, e o que diz a classificação? É o tipo, né, a energia daquele trauma, o tipo da fratura, quanto aquilo agrediu de partes moles. Né? Não vou entrar em detalhes da classificação, mas, por exemplo, aqueles casos que às vezes é um 3C, que é a pior que existe, com uma lesão vascular, uma lesão de nervo associado, às vezes geram amputações. Né? Às vezes o paciente chega já praticamente amputado, a gente, né, leva ao centro cirúrgico, termina aquilo, né, a amputação basicamente. Aquilo, o paciente vai sair dali psicologicamente abalado, muda a vida dele, né? Imagina a pessoa ali sem uma perna, que era trabalhador, sei lá, da área civil, né? Da área aí da construção. Ele sai, a prótese é viável para uns, para outros não, tem seus valores, tem seus custos. Então, é complicado. A fratura exposta hoje deixa muito sequela e tem um impacto muito grande no âmbito social desse cidadão. Nós estávamos falando agora há pouco desse impacto dessa pessoa acidentada que sofre um trauma grave para a família, para os amigos do seu entorno. Isso tem também para o Estado, né? Porque às vezes muitas pessoas não vão conseguir mais trabalhar, fazer suas atividades, acaba essa pessoa tendo que ir para o Estado, ser aposentada e tudo mais. Isso tudo gera um custo de uma maneira geral. Por isso que a gente chama atenção em relação aos governantes, para que de uma maneira diferente pensem em rever isso para evitar exatamente esses custos no futuro, né? Um paciente um paciente de fratura exposta, ele teve vamos falar em custo então, né? Vamos falar de custo para o Estado aí. Ele teve o transporte do SAMU até o hospital, aí teve aquela hospitalização por vários dias prolongados por se tratar de um trauma grave, de uma fratura exposta, aonde, né, a gente vai ter que esperar um tempo, depois a gente vai fixar aquela fratura, né? Esse paciente, depois que ele sai todo, tem a parte de curativo, aí tem a parte depois de reabilitação, fisioterapia. Então, é um dano para o Estado financeiramente muito grande, que poderia ser evitado, né? Exato. Que poderia, Paulo Wagner, seguindo talvez as leis de trânsito, a gente conseguiria diminuir muito esses números assim. Sim. Como dito anteriormente, outra causa comum de traumas e lesões graves são os acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho podem causar traumas físicos e emocionais nos trabalhadores.
O evento traumático pode desencadear flashbacks, pesadelos, ansiedade intensa e medo de situações relacionadas ao acidente. Tudo isso pode afetar negativamente a saúde mental do trabalhador, causando angústia significativa e interferindo em suas atividades diárias. Os acidentes de trabalho podem ter um impacto significativo na vida pessoal dos trabalhadores. Além das consequências físicas e emocionais, os trabalhadores podem enfrentar dificuldades financeiras devido à perda de renda durante o afastamento do trabalho. Isso pode levar a problemas familiares, estresse financeiro e preocupações com o futuro, o que pode afetar negativamente a saúde mental. Assim como nos acidentes de trânsito, os acidentes no ambiente de trabalho ou no desenvolvimento de alguma atividade do tipo se dá em grande parte por negligência às normas de segurança e uso de EPIs, equipamento de proteção individual, conforme relata o Dr. Luiz Guilherme. Com certeza, hoje os EPI, os equipamentos de proteção individual, aí vamos subdividir aqui, Tem aquele trabalhador que é da empresa, que a empresa fornece, que a empresa, ajuda. Como tem aquele trabalhador autônomo do fundo de casa. O que mais a gente tem hoje, no dia a dia nosso é aquele cidadão que quer cortar, vai usar uma serra circular, popularmente chamada de maquita. Ele não é feito para madeira, ele vai serrar madeira, pula e dá no dedo. Hoje é o que mais tem, no hospital da vida, por exemplo, em traumas, falando de acidentes da área civil, da construção. O que eu mais tenho hoje, sim, acidente com serra circular. Envolve só isso, é o martelo, é a escala que o senhor mencionou aqui no começo, é o andaime. É um tijolo que cai sobre o cidadão porque foi mal colocado. Então são todas essas circunstâncias em que o IPI é fundamental nesse tipo de proteção. Com certeza o EPI salvaria muito dedo. E assim, de repente não evitou que acontecesse o acidente, mas o grau dessa lesão ele acaba sendo muito menor em função disso, Protege muito, Sim. Já diz o nome, equipamento de proteção, A gente estava falando de amputações, agora há pouco, e sobretudo das mãos, por exemplo, eu até vi uma foto lá com o senhor da pessoa que tinha um dedo cerrado pela... Eu vejo as pessoas falando, mas se a pessoa cortou o dedo, leva o dedo que vai lá, e isso é possível ser reimplantado. São alguns casos só. Vamos lá, Paulo Wagner. Primeiro, assim, é uma cirurgia se eu tiver aqui, vamos falar um bom português para todo mundo entender que está nos ouvindo, Se eu pegar aquela ponta do dedo e tentar reimplantar ela, primeiro que eu tenho que ter um serviço especializado, Eu tenho que ter material adequado, que hoje eu não consigo ter muito isso no sistema único de saúde. Envolve microscópio, envolve filme pequeno, e a chance disso também ser viável, pegar... é pequena, é uma tentativa que hoje não é realidade para nós. Grandes centros, Se for em grandes centros aí, São Paulo, Rio de Janeiro, com certeza você vai ter mais acesso a isso, mas também é tentativa, Paulo Wagner. Quando é muito na pontinha, cara, é muito difícil salvar. Quando é mais para dentro do dedo, mais próximo à mão, dependendo das lesões, aquela classificação que a gente conversou aqui, às vezes é possível salvar, mas a grande maioria é impossível. Sim, além, claro, da questão de tendões e nervos, tem a ver com irrigação. Por exemplo, quanto mais você vai para o extremo, você tem menos possibilidade de irrigação, você vai ter uma obstrução ali que acaba impedindo e vai necrosando essa parte final. Seria mais com certeza, a veia vai afinando, aí você tem vamos falar, tem o corte, aquilo tem aquela fratura exposta. Você tentar colocar aquela ponta do dedo no lugar, tentar dar ponto, juntar, às vezes o vaso não vai juntar. Não chega aporte de oxigênio, nutriente na ponta do dedo, aquilo necrosa, morre e evolui para uma amputação tardia, mas evolui para uma amputação de qualquer forma. Voltando a falar sobre acidentes de trânsito, apesar da ampla divulgação sobre a importância do uso do cinto de segurança e da obrigatoriedade da sua utilização por todos os ocupantes dos veículos automotores, inclusive no banco traseiro, estabelecida há quase 2 décadas pelo Código de Trânsito Brasileiro CTB, apenas 50,2% dos brasileiros têm o hábito de utilizar esse dispositivo de proteção no banco de trás do veículo, conforme pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Ao mesmo tempo, um estudo da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, Abramet, mostra que o dispositivo reduz o risco de morte em 45% no banco da frente e até 75% no banco traseiro. O trânsito brasileiro é o 4º mais violento do continente americano, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. Dentro do país, como já foi dito, São Paulo é o estado com o maior número de óbitos no trânsito e dirigir alcoolizado é a segunda maior causa
dentro do nosso país. Diante disso, o Dr. Luiz Guilherme encerra sua fala conosco, reforçando o quanto lesões graves afetam o dia a dia do acidentado, da família e da sociedade, e fala também sobre condutas e procedimentos adequados diante de situações de acidentes, seja eles no trânsito ou no trabalho. Vamos ouvir. Com certeza, né? E vamos puxar aqui um pouquinho, a gente tá falando de amputação. Você imagina, eu tenho um cidadão que perdeu a perna no acidente, aí eu tenho que protetizar, depois de um tempo ele tem que protetizar. Isso tem custo para ele, custo às vezes para o Estado, né? Muda a vida daquele cidadão, né? Às vezes o trabalho dele não é mais o mesmo, Paulo Wagner, ele tem que trocar de trabalho porque aquilo ou impossibilita de trabalhar naquela mesma função que ele tinha. Tem o lado também que a gente estava conversando aqui, às vezes precisa de um atendimento psicológico, para a pessoa entender que aquilo não vai voltar, né? Que ele perdeu a perna, que ele não tem mais volta. Daquilo para frente ele vai ter que se adaptar à vida do que aconteceu, da sequela que ficou. Então a gente é um acompanhamento que requer mais pessoas. Em casa também a paciência talvez dos familiares, que mudou a rotina da pessoa, né? Às vezes, não, vamos, pô, não consigo ir rápido, fazendo adaptação. E não é assim também, Paulo Wagner, a pessoa sofre uma amputação, no outro dia ela está protetizada, isso vai um tempo de adaptação, tem o treino para ela protetizar, tem os moldes para ela fazer, tem tudo isso para ser realizado. Então, ou seja, é um processo a longo prazo, não dá para imaginar isso da noite por dia, como muitas pessoas pensam, né? Então, eu falando em cima dessa evolução, a gente acompanhando alguns casos que a gente conhece, antigamente uma pessoa que tinha uma fratura, o gesso era algo mais simples, o mais comum. Hoje a gente vê sendo utilizado muito pouco, né? Diminuiu bastante. São pelas formas diferentes que se tem hoje de fazer essa imobilização que também evoluiu nesse sentido? Vamos falar, Paulo Wagner, assim, a ciência evoluiu muito pra gente. Então, o material que tem disponível hoje para ortopedia, chamado de OPME, órteses e próteses materiais especiais, evoluiu muito. Vamos dar um exemplo aqui de fraturas da perna, né? Antigamente, né, com pouco material, pouco acesso, colocava-se um gesso. Aquele gesso ficava ali 6, 8 semanas, até aquela fratura consolidar, colar. Você imagina depois a fisioterapia para ele ganhar o movimento, voltar a andar. Hoje a gente tem material que a gente opera e a gente dá a qualidade de vida do paciente, opera e sai pisando. Ele tem um retorno à atividade do cotidiano social mais rápido, ele tem um retorno à atividade do labor mais rápido e a fratura se consolida do mesmo jeito. Olha só. Que bacana, então é importante falar sobre isso. Doutor, a gente estava falando da questão de negligência, né? Existem alguns casos também que chamam a atenção. Às vezes a pessoa saiu, por exemplo, no trânsito, sofreu lá um acidente de moto, teve uma queda, ali na hora levantou, tô bem, recusa ali o atendimento, vai para casa e não vai verificar aquilo se tem algo mais sério ou não. Queria que o senhor falasse dos riscos sobre isso, porque existem casos de pessoas que ali naquele momento a gente fala assim, tá com sangue quente e não sentiu nada. E depois, quando vai verificar, tem lesões mais graves. É importante, diante de qualquer situação de trauma, procurar um atendimento, um diagnóstico médico, né? Com certeza, Paulo Wagner. Eu falo assim, quebrou? Eu não sei, só radiografando para saber se quebrou aquele pé, aquela mão. Sim. Então, eu bati o pé no sofá aqui, mas acho que eu não quebrei não foi nada. Pra gente saber que não foi nada, não quebrou, eu tenho que ter um raio-x para falar, tá aqui, né? Tô vendo um raio-x, não quebrou. Então, as lesões ortopédicas negligenciadas por parte, né, do próprio cidadão, que às vezes não procura, é o jeitinho brasileiro, né? Vai passar, vai melhorar a dor, procura depois. Isso impacta que às vezes pode colar uma fratura torta. Aí depois, às vezes, procura a gente não tem mais o que fazer, vai ficar com aquela sequela permanente. Às vezes é uma lesão que poderia ter sido tratada ali e ter evitado aquela sequela, não conseguiu ter sido evitado porque o cidadão não procurou atendimento, né? E outras lesões, não só ortopédicas, mas também provenientes do trauma, né? De barriga, tórax, cabeça, que também em 24, 48 horas aí pode apresentar alguma coisa de severidade e põe o risco de vida do paciente. Até nisso que o senhor está falando, algo que é muito comum, sobretudo para quem tem acidente de moto, por exemplo, é você fraturar costelas, né? E se você às vezes não dá conta disso, pode até haver uma perfuração de pulmão, que é algo realmente um caso extremo, né? Com certeza, outra fratura de coluna, né? Às vezes é o que eu vejo muito na rua, a pessoa cai, o pessoal quer ajudar, já na rua vão levantar, não, calma. Às vezes aquela pessoa tem uma fratura de coluna ali, ali na coluna tem a medula, né? A medula que parte dos nervos nossos do membro superior, membro inferior. Então, assim, é importante você, na cena ali do ato do acidente, viu um acidente, chama o SAMU, chama o Corpo de Bombeiro, não mexe na vítima. Só isola o local, preserva a segurança.
mostra que tem um acidente para ninguém também atropelar quem tá ajudando ali as vítimas, né? E já acionar sempre o SAMU, o corpo de bombeiro, e não mexer na vítima. Você pode piorar a lesão dela mexendo. Então, é o que você falou aí. Uma fratura de costela, uma fratura de coluna, pode perfurar um pulmão? Pode. Então, tem que estar atento com toda certeza. No Brasil, a média de óbitos em acidentes de trânsito é de 34 mil por ano, o que equivale a uma morte a cada 15 minutos. Além disso, eles também geram despesas aos cofres públicos. Anualmente são gastos, em média, 50 bilhões de reais com saúde, indenizações e previdência. No 5º mês de cada ano, há a campanha Maio Amarelo, que tem como objetivo alertar a todos sobre a importância da prudência quando circulamos pelas vias públicas. Existem pequenas atitudes que podemos tomar para preservar nossa vida e daquelas com quem dividimos os espaços. Uma das linhas de ação mais relevantes para a segurança viária é a educação para o trânsito. Mas é preciso ir além e abranger todos os públicos, inclusive os adultos. Afinal, eles é quem são ou os motoristas ou os pedestres responsáveis por crianças e adolescentes. O Plano Nacional prevê campanhas de conscientização e melhor formação dos condutores, principalmente quando forem tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Os acidentes acontecem quando menos se espera, até mesmo no trabalho. Caso ocorra um acidente de trabalho, a primeira coisa a fazer é procurar um médico e avisar a instituição do ocorrido. Caso a vítima esteja impossibilitada, a pessoa que a socorreu pode fazer o aviso. Toda instituição deve prevenir os acidentes no ambiente de trabalho. A conscientização e a formação dos trabalhadores no local de trabalho são a melhor forma de prevenir acidentes. A isso, devemos acrescentar a aplicação das medidas de segurança coletivas e individuais inerentes à atividade desenvolvida. A palavra-chave é prevenir, quer na perspectiva do trabalhador, quer na do empregador. Seja no trânsito ou no ambiente de trabalho, a conscientização e fidelidade às normas e regras de segurança podem ser cruciais. Por isso, fique atento, pare, pense e prossiga. Prevenir acidentes é o melhor caminho. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.